Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Nessa série estudamos a atualidade do pensamento espírita e no momento estudamos o Livro dos Espíritos. Nessa ocasião, nas questões 11 a 13 que falam sobre os atributos de Deus. Antes de mais nada, se você acompanhar o vídeo e gostar, não se esqueça de dar um like aí para ele, para que o nosso canal possa crescer, valeu? Voltando ao nosso assunto, então falando sobre os atributos de Deus, é necessário sempre ter em mente que na proposta de Allan Kardec e do Espírito da Verdade, é claro, nessa parceria entre mundo material e mundo espiritual, eles deixaram muito claro que o ser humano ainda não é capaz de entender integralmente algumas questões que são muito subjetivas e muito além da nossa capacidade atual. Uma delas são os atributos de Deus. Vamos ver a questão do Livro dos Espíritos que confirma esse pensamento que acabamos de expor agora. Ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. Então, nessa questão de O Livro dos Espíritos, fica muito patente que nós não somos capazes de entender tudo na face da Terra. Falta-nos ainda um sentido. E esse sentido, ele é desenvolvido pela proposta espírita do desenvolvimento moral com a devida prática da ética, que é a consequência desse princípio moral explicado pela doutrina espírita. Então, mas fica uma questão muito pululante, né? Uma curiosidade muito interessante, em relação à nossa compreensão de Deus. Como nós que somos finitos podemos compreender o infinito? A chave está no próprio Livro dos Espíritos, que diz que as leis de Deus estão na nossa consciência, ou seja, Deus é imanente, Ele está dentro de nós, na nossa consciência. Vamos expor de forma figurada a palavra implante. Ele implantou essa lei em nós quando nós fomos criados. Então é a partir dessa imanência de Deus que nós começamos a entender os atributos dele, ainda que, como Kardec tenha dito, mesmo em O Livro dos Espíritos, esses atributos não dão conta de toda essa capacidade infinita de Deus, né? Allan Kardec apenas expõe que esses atributos são a base para o começo do entendimento do que é Deus diante da doutrina espírita. E passando por esses atributos, nós vamos ver primeiramente a eternidade, porque existe uma diferença entre imortalidade e eternidade. Eternidade é algo que não teve nem começo e nem fim. Nós tivemos um começo, portanto somos criados por Deus, mas não vamos ter fim. Portanto somos imortais, mas não somos eternos. Deus é eterno. Então fica essa primeira o grande discernimento que a doutrina espírita veio trazer para conosco. Além da eternidade, Deus também é imutável. Deus não pode evoluir. Deus não pode modificar-se ou modificar suas leis, porque são dessas leis e é dessa imutabilidade divina que depende a harmonia do universo. Esse é o segundo atributo, a imutabilidade. E aí vem o terceiro atributo, que é a imaterialidade. Deus não é substância como é a matéria, e também não é espírito.
mais tarde, em próximos vídeos, nós vamos estudar a que foi chamado de Trindade Espírita, Deus, Espírito e Matéria. Por que Allan Kardec separou esses três princípios? Óbvio, porque eles são diferentes. Porque Deus não pode ser material, porque senão ele estaria sujeito às modificações dessa matéria e, consequentemente, o universo também não teria unidade em suas leis. Então, já elencamos aí a eternidade, a imutabilidade e a imaterialidade. Em relação à eternidade, eu trouxe aqui o trecho de um capítulo do Bhagavad Gita, um livro que com certeza, em sua tradição oral, ele já tem milhares de anos. Acompanhamos então como é bonito ver que essa ideia da eternidade divina já estava inscrita nas culturas mais antigas da face da Terra. Acompanhemos. A causa primeira é eterna, e dela surgiu o universo. Não pode ser destruída, porque eterna é sua existência. Olha só que coisa bonita! Deus não pode ser destruído e também não foi criado, porque Ele é eterno. E Ele é indestrutível, assim como nós o somos também, a partir do momento que nós somos criados, porque somos imortais, somos indestrutíveis como espíritos, né? Então agora passemos para a unicidade. É o que convencionou se chamar de monoteísmo. O monoteísmo tem várias faces. Nós temos, por exemplo, o enoteísmo, que podemos dar como exemplo o panteão, o Olimpo grego, onde nós tínhamos vários deuses, né, num ambiente politeísta, mas nós tínhamos aquele deus central, que era Zeus. Portanto, esse é um exemplo de enoteísmo. Nós temos o monoteísmo iniciático, ou seja, mesmo nas culturas politeístas, nós tivemos uma ideia de Deus para o povo, que era uma ideia politeísta, para aqueles que não tinham ainda capacidade de entender a subjetividade divina de uma forma mais ampla, e nós tínhamos o monoteísmo iniciático para uma elite de sacerdotes. Isso em várias culturas é muito recorrente. E nós temos o monoteísmo cristão, ou seja, o monoteísmo que foi deixado pelo pensamento de Jesus, que além de todos esses atributos que nós já estudamos, nós vamos ver que Jesus deixou o atributo que Deus é soberanamente justo e bom, como vamos estudar daqui a pouco. Para sentirmos essa unicidade, que também é uma ideia muito antiga, que não surgiu com o povo judeu através dos 10 mandamentos que Moisés recebeu do próprio Javé ou de um espírito superior, como queira. O monoteísmo é esse ensaio, isso não é pacífico, é muito controverso, segundo os estudiosos, mas na minha abordagem eu vejo que esse ensaio monoteísta ele nasceu primeiramente no Antigo Egito. E para tentar provar ou tentar demonstrar aquilo que eu estou dizendo, eu trouxe alguns trechos do hino solar que o faraó Akenaton, o Amenófis IV, teria escrito para o deus Atom, o deus Sol, né? O deus subjetivo que ele criou, quer seja por motivos políticos, acima de qualquer coisa, mas que era uma nova proposta naquele monoteísmo que se conhecia até então. Acompanhamos então algumas estrofes do hino solar a Atom e nós vamos descobrir algumas nuances muito parecidas com os atributos que Allan Kardec demonstrou então em O Livro dos Espíritos. Como são numerosos os elementos da criação, escondidos aos nossos olhos,
Deus único, sem igual. Tu crias o universo segundo o teu coração consciência, quando estavas sozinho. Então nós temos aí uma ideia implícita da eternidade de Deus e da onipotência dele quando criou a toda a criação universal. Tu retiras eternamente milhões de formas a partir de ti mesmo. Continuas na tua unidade. Tu resides no meu coração. E aí nós temos novamente a ratificação do princípio da eternidade e do princípio da imutabilidade de Deus, que apesar de criar milhões e inúmeras formas, ele continua na unidade dele. E aí ele reside em nosso coração. Ou seja, a mesma ideia que a doutrina espírita, milhares de anos depois que o hino solar a Atom foi confeccionado, nos passa que Deus está dentro de nós, presente através de suas leis, dentro da nossa consciência, em nossa consciência. Passemos então aos atributos da onipotência e da onipresença. Deus é onipotente, ou seja, porque Ele é único. Tem uma expressão de Allan Kardec no livro A Gênese que resume muito bem essa ideia. Diz Allan Kardec que o passado e o futuro para Deus são eterno presente. Então nós vemos que Deus ele tem a clarividência de tudo, do passado como se fosse o presente e do futuro como se fosse o presente, porque senão ele não seria onipotente. Nós vemos também que essa onipresença de Deus não é através da presença dele, porque senão cairíamos no panteísmo que estudamos no vídeo passado, mas é através da manifestação do pensamento dele. É algo um pouco subjetivo, mas que se refletirmos um pouco, vamos entender que é diferente de Deus estar em todos os lugares e ser tudo, do que ele estar manifestando o pensamento dele em todos os lugares, sem ser esses lugares, como nós vimos no vídeo anterior. Para terminarmos agora o nosso vídeo, vejamos o último atributo elencado por Allan Kardec, é a soberana justiça e bondade divina. Nós podemos ver algumas passagens no Evangelho de Jesus, das quais algumas dizem assim: quando alguém chama Jesus de bom, ele diz, não, bom é o Pai que está nos céus. E Jesus, quando fala sobre o poder da prece, do pedir e obtereis, ele fala o seguinte: qual de vós, que sendo pais, o seu filho vos pede um pão e vocês dão uma pedra a ele? O filho pede um peixe e vocês dão uma serpente, ou pede um ovo e vocês dão um escorpião. Então Jesus arremata: se vocês que são maus já conseguem atender os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, que é soberanamente bom. E se pedir ao Pai, Ele vos dará em espírito, ou melhor, em espírito e verdade, essas potencialidades que estão dormitando dentro de nós. Então, o que Jesus queria falar? Da bondade divina que sempre nos impulsiona para o melhor, para o mais aperfeiçoado, para a complexidade dentro dessa simplicidade da lei divina. Mas se Deus é bondade infinita, também é justiça. E aí nós não podemos cair no conceito de graça, onde Deus faz milagres porque pretende amar mais a uma pessoa do que a outra, porque dentro da tese teológica, milagres não acontecem com todas as pessoas. Então Deus não tem preferidos em sua
lei eterna e imutável. E por isso é que nós devemos sempre estudar Deus não à nossa imagem e semelhança como seres finitos, mas tentar tirar de dentro de nós essa potencialidade divina para entendermos esses atributos. É uma questão de intuição, abrindo esse campo mental e vivenciando esse senso moral que a doutrina espírita nos dá, é que nós vamos conseguir entender, não na plenitude, mas dentro de um campo satisfatório para o nosso movimento evolutivo atual. Para fecharmos, então, gostaria de deixar uma questão muito importante nesse sentido. Observemos. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Ratificando então o que já dizíamos no início do vídeo, os espíritos respondem: de algumas sim, o homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então é através do pensamento que nós vamos entrever esses atributos divinos, do pensamento que move a vontade e da vontade que nos leva à transformação moral, autotransformação ou reforma íntima, chamem como quiserem. E através dessa mudança no campo emocional que nós vamos conseguir atingir esse nível de intuição maior para compreendermos Deus não como foi compreendido, com defeitos e limitações ou qualidades humanas, mas um Deus que transcende a isso tudo. Ficamos por aqui nesse vídeo. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para fazer com que o nosso canal cresça. Se você deu like, inscreva-se também no nosso canal. Se você já é inscrito, toque o sino para receber notificações de vídeos futuros. A sua participação é muito importante para o nosso canal crescer. Comente, discorde, dê as suas ideias a respeito do vídeo. Todas elas serão muito bem-vindas e são muito importantes para aperfeiçoarmos esse trabalho de aprendizagem que é infinito, como dissemos hoje nesse vídeo. Então foi muito bom estar com vocês nesses minutos e desejo muita paz, muita saúde e realizações a todos.